Sempre penso a religião como um instrumental que me ajuda a pensar melhor. Você já parou para pensar que muitos dos seus sofrimentos, eles nascem justamente por causa dos equívocos dos pensamentos? Sim, quando nós não estamos pensando ordenadamente, quando nós não estamos harmonizados em nós, a gente costuma ter pensamentos opressivos, autodestrutivos. E a gente precisa perceber que às vezes nós vamos levando a vida sem identificar que o pensamento que estamos alimentando é opressivo, é destruidor. Então a gente sempre precisa passar no crivo, no crisol, né? O crisol é o lugar da purificação do ouro, a maquininha, o processo pelo qual o ouro é purificado, onde as impurezas saem. Então o crisol é toda e qualquer oportunidade que eu tenho de purificar o meu pensamento. E às vezes nós purificamos com uma conversa, com um amigo que a gente tem, ou com um psicólogo que a gente vai, ou um psiquiatra, enfim. Toda boa prosa, toda conversa, claro, qualificada, né? Não é jogar conversa fora. Toda vez que nós temos a oportunidade de conversar com fecundidade com alguém, de alguma maneira nós estamos purificando o que nós estamos pensando. Sim, porque a gente se expressa no que a gente pensa através do que a gente fala. Por isso que Jesus tinha uma tática tão especial de conversar com as pessoas. Você pode pegar em vários momentos do Evangelho em que a cura da pessoa acontece justamente no momento em que Jesus modifica a maneira como aquela pessoa se pensa. Sim, porque quando eu modifico a maneira como me penso, naturalmente eu tenho um olhar diferente sobre aquele que está comigo. Pode observar, às vezes nós temos visões distorcidas do outro, é porque a gente ainda não acertou a visão sobre nós. E a gente acaba sendo injusto, sendo cruel. Eu estou observando essa semana, por exemplo. Está difícil dizer, escrever qualquer coisa, porque as pessoas estão interpretando tudo como política. E não é. Nem tudo que a gente fala é política, pelo amor de Deus. Essa semana eu fiz um post sobre o conviver com a dúvida como algo absolutamente necessário na nossa vida. Eu escrevi assim: troco uma dúvida que não me leve mais a lugar nenhum, ou melhor, troco uma convicção antiga que já não me move mais por uma dúvida que me faça caminhar, prosseguir. Estou falando de mim, das minhas questões humanas. O povo já achou que eu estava falando de política, que eu já estava indicando candidatos. Então, às vezes nós fazemos a leitura do outro a partir do nosso mundo. Pelo amor de Deus, não. Eu não posso pensar que o outro está vendo o mundo com o mesmo óculos que eu. Eu escolhi ficar fora de toda e qualquer situação que hoje possa ser maléfica ao meu pensamento, ao meu sentir. Eu estou me reestruturando, estou passando por uma crise. Você acha que eu vou ficar procurando confusão? Não quero. É escolha minha. Então eu não tenho o direito de julgar sobre o outro aquilo que está doente em mim. Então às vezes nós, porque ainda não temos uma visão muito aprimorada sobre nós, a gente acaba vendo o outro com muitos defeitos também. Por isso que é tão honesto, minha gente, na estrutura do nosso amadurecimento humano, a gente se confrontar diariamente. Por isso eu falava tanto da necessidade de você de não ter medo das dúvidas. Coloque em dúvida aquilo que você já achou sobre você. É importante, coloque em questão aquilo que você já teve tanta certeza, mas que não lhe move mais. Eu, por exemplo, já tive muitas convicções que eu percebi que precisavam ser trocadas. Não é que eu vou esquecê-las, eu preciso renová-las. E essa renovação só chega quando eu começo a duvidar. Será que está certo esse jeito que eu estou vivendo? Isso é dúvida. Será que a maneira que eu estou escolhendo, ser quem eu sou, fazer as coisas que eu faço, está de acordo com aquilo que eu posso de verdade? Isso é colocar em dúvida. Sobre isso eu falava e algumas pessoas não entenderam. É importante demais a gente ter a coragem da dúvida, porque é ela que vai fazendo com que a gente purifique o que a gente pensa sobre nós e, consequentemente, o que a gente pensa sobre o outro.
Às vezes dentro das nossas famílias, das nossas estruturas de trabalho, a nossa dificuldade de convivência não é porque o outro é um problema, é porque a gente ainda não se solucionou. A gente ainda não resolveu os nossos impasses. Nós estamos infelizes, e porque estamos infelizes temos uma dificuldade imensa de ver a felicidade do outro. Como é difícil a gente conviver com a felicidade do outro. É aquela velha história, né? Você sabe que o outro está viajando, que ele está feliz. E existem coisas desagradáveis que estão acontecendo aqui que você pode muito bem esperá-lo chegar, mas você não espera. Você faz questão de contar, de ligar. Mesmo que do outro lado do Atlântico ele não tenha condições de fazer nada. Outro dia um amigo meu estava nesse conflito. A irmã estava doente, os pais viajando, e ele falou: padre, o que eu faço? Eles chegaram lá ontem. Eu falei: não, segura a onda aí, não vai falar nada para eles. Se fosse uma questão de vida e morte, mas não. Deixe seus pais viverem a viagem, e na hora que eles chegarem você conta. Tá certo que esse menino tem amor pelos pais, mas às vezes nós não temos amor suficiente para ver a alegria do outro e a gente se alegrar com ela. Então tá lá, eu sei que ele não vai poder fazer nada, mas eu faço questão que é uma maneira que eu tenho de, porque estou infeliz, porque não estou fazendo a mesma viagem que ela está fazendo, eu vou lá e jogo a minha colherinha de azeite estragado, ou melhor, de vinagre, no pudim de leite condensado do outro, que está todo feliz da vida. Minha gente, se a gente não tem essa percepção, nós vamos nos tornando mesquinhos sem perceber que estamos sendo. Às vezes você vê que o outro está feliz e você faz questão de jogar uma gotinha de vinagre na felicidade do outro, com uma palavra que você diz, com um defeito que você põe. Por quê? Porque você não está purificando os seus sentimentos, o seu pensamento. Você está se deixando levar por aquilo que você tem de mais mesquinho. Quando eu falo que Jesus era capaz de provocar isso nas pessoas, através do diálogo, é justamente para lembrar que essa dinâmica do Evangelho continua em nós. Essa música que eu cantei, por exemplo, é uma música de ofertório. Compus há muitos anos, eu morava lá em Terra Boa, lá no norte do Paraná, quando fiz essa música. É uma música de ofertório, uma música litúrgica, que nos faz pensar justamente a dinâmica da vida litúrgica em nós. O cristão, ele é aquele que está sempre recebendo a liturgia de Deus. Está passando pela liturgia de Deus, que é a prestação de serviço. Isso é lindo. A liturgia é Deus passando, servindo-nos, como se estivéssemos num grande banquete e Ele está trazendo as suas graças. A liturgia é uma relação de amor, porque eu realizo ritos humanos para de alguma forma me conectar a esse significado que é divino, que Deus não para de realizar. Então, para nós que somos cristãos, a vida é um constante estar ouvindo Jesus, conhecendo o mistério da sua palavra e percebendo a dimensão antropológica dessa palavra que vem nos ensinar a viver. Eu tenho dito muito isso. Aliás, essa semana eu fiz um prefácio da edição comemorativa dos 10 anos do livro Quem Me Roubou de Mim. Com mais de 2 milhões de cópias vendidas, esse livro já chegou ao coração de tantas pessoas. E eu falava justamente disso. Que ao escrever este livro, primeiro que foi uma traição, né? Eu nunca pensava que eu iria escrever livros para serem aplicados à vida das pessoas. Eu pessoalmente não gosto muito dessa literatura que tenha intenção, não. Porque eu sempre fui um adepto da ficção. Eu gosto dos romances, eu sempre li os grandes escritores. Então eu sempre torci o nariz para uma literatura que queria dar conselhos. Então meu primeiro livro eu até fugi um pouco disso. Escrevi sobre o cotidiano, escrevi crônicas que falavam da vida, com personagens verdadeiros, fictícios, mas não tinha nenhuma pretensão de dar conselho a ninguém. Quando de repente eu me peguei diante de uma menina que tinha uma história que me fez pensar muito sobre como é fácil a gente se tornar vítima do sentimento do outro. Ou como a gente se vitima através do próprio sentimento.
Quando de repente eu perco a possibilidade de exercer a minha autonomia, porque eu estou emocionalmente escravizado por alguém. E aí eu entrei dentro de casa depois daquele encontro, já morava em Taubaté, já tinha deixado a congregação. Eu entrei no meu apartamento e aquele livro começou a nascer dentro de mim. E nesse prefácio novo que eu escrevi, vai ser uma edição bonita agora, capa dura, vamos fazer um relançamento, uma edição atualizada. Eu escrevia justamente que a partir daquele livro eu descobri a minha vocação como padre, que era estar definitivamente responsabilizado por fazer com que o Evangelho fosse existencial. Isto é, tudo aquilo que eu encontro em Jesus, eu quero que tenha uma aplicabilidade na minha vida e na vida das pessoas. É a dimensão antropológica do Evangelho. Eu não posso pensar uma religião que não me faça o tempo todo ficar incomodado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, a maneira como eu vivo. Porque se eu me acomodo, o cristianismo perde a sua força em mim. Aliás, eu nem sei quem foi que disse isso. Se você procura uma religião que lhe dê sossego, não seja cristão. Não seja. Se você opta por uma espiritualidade que vai lhe deixar em paz, que vai lhe deixar tranquilo, sereno, não venha ser cristão, porque o cristianismo é uma ebulição constante de situações que nós precisamos purificar. Não é à toa que tão sabiamente Padre Zezinho falou da paz inquieta. A paz inquieta sim, eu tenho paz. A minha espiritualidade me traz paz, mas ela não é uma paz que me acomoda, porque eu estou constantemente movido na direção de um Fábio que eu ainda não alcancei. Eu não posso cruzar os braços e dizer que já estou satisfeito com aquilo que eu achei de mim. Não. Eu tenho tantas coisas a vencer ainda, no meu temperamento difícil, na minha personalidade ainda tão precária, tão necessitada de reparos. E eu quero viver essa dinâmica sim, uma liturgia que não termina. Por quê? É uma experiência de serviço. Deus está me servindo, mas ao mesmo tempo, eu também preciso me servir de tudo aquilo que Ele está me dando, para que eu possa oferecer a Ele. Porque senão não passa pelo altar da transformação. Eu oferecerei a Deus o meu lixo. Eu não quero isso. Eu quero receber o presente, e mesmo sabendo que sou indigno na recepção desse presente, eu quero transformá-lo e permitir que ele me melhore. É tão bom, né, quando você percebe a sua influência positiva na vida de uma pessoa, não é? Um conselho que você deu, que deu certo. Uma chamada de atenção que você sabe que repercutiu. Você fica tão satisfeito. Não é diferente na nossa relação com Deus. Eu acredito nisso, de verdade. Deus deve ficar muito feliz quando observa que nós estamos dando conta, que nós estamos vencendo as nossas batalhas, que nós não estamos aceitando a condição de vítima, que é justamente o ponto que nos coloca à disposição de tudo aquilo que é diabólico. Nada pode abrir mais a nossa guarda, baixar a nossa guarda para o demônio, do que o estado de vítima. A gente se sentir o coitadinho. Ai, como eu sofro, olha como a minha vida é difícil. Não. A vida de todos nós é difícil, em dimensões diferentes, em instâncias diferentes, todos nós batalhamos muito. Os ricos batalham ao seu modo, os pobres batalham ao seu modo, os infelizes batalham ao seu modo, os felizes ao seu modo, tudo. Todo mundo está em constante processo de batalha. Agora, nós que somos cristãos, sejamos pobres, ricos, infelizes ou felizes, nós não temos outra escolha a não ser fazer este processo ser uma eterna conversa com esse Senhor que vai nos purificando o pensamento. E depois que a gente purifica o pensamento, o sentimento muda naturalmente. Às vezes nós queremos mudar o que sentimos sem antes termos transformado o que a gente pensa. Não dá certo. O sentimento é uma consequência natural do pensamento. Padre, mas e com que ordem que isso acontece? Não sei dizer. Não sei.
Às vezes nós somos mais tomados pelo sentimento, às vezes mais tomados pelo pensamento, mas você pode ter certeza que o pensamento ele está sempre com uma instância que vem depois daquilo que você pensou. Você não sente mal e depois pensa. Não, você pensa e depois se sente mal. Não é assim? Digamos que você hoje ocorreu que seu marido está lhe traindo. Pensou. E se alimentou esse pensamento, certamente o seu sentimento foi despertado de mal-estar, de indisposição. O que é insegurança? É isso. Um pensamento que você vai reforçando. Eu não posso, eu não sei, eu não sou capaz. Que naturalmente gera um sentimento que corrobora, isto é, confirma o que você está pensando. E nem tudo o que a gente sente é verdadeiro. Uma regra que eu aprendi com a minha amiga Ziza. Nem todo sentimento merece o nosso crédito. Às vezes você está tendo um sentimento nascido de um pensamento equivocado. O que é um pensamento equivocado? Um preconceito, por exemplo. Eu não sei quem é aquela pessoa, mas eu olhei para ela e eu acho que eu sei. E naturalmente começo a desenvolver sentimentos em relação àquela pessoa, seja de rejeição ou seja de paixão. Eu posso estar muito errado naquilo que eu estou sentindo, porque aquilo que eu sinto não é verdade, não corresponde à verdade daquela pessoa. Parece complicado, mas não é não. Tenha sempre diante de você esse discernimento. Às vezes a gente se conhece tão pouco, minha gente. Às vezes a gente morre sem saber que tipo de pele a gente tem. Tão preguiçoso que a gente é. A gente não sabe se o cabelo é seco, se é oleoso, se é isso, se é aquilo. Saiba. Igual eu fui saber o meu tipo sanguíneo, eu já tinha 20 anos. É muito tempo convivendo comigo sem saber que sangue que eu tenho, não é? Hoje não, hoje eu quero saber tudo. Esse psiquiatra que eu fui agora na semana passada, para ver se ele me dava uma melhorada, me fez muito bem. Porque quando eu falo de síndrome do pânico, eu já contei isso para vocês, né? A coisa que eu mais tenho medo às vezes é das pessoas. Por exemplo, se eu vou chegar para um evento, na hora que eu tenho que descer do carro, aquelas pessoas que estão me esperando, aquela aglomeração, aquilo me faz um mal, eu começo a me sentir mal, eu vou me sentindo indisposto. Outro dia eu fui fazer uma missa ali como é que é o nome da capela? Nossa Senhora Aparecida, né? Lá do Padre Moacir. E aí eu tive uma crise na hora de ir embora, porque o povo é muito carinhoso, né? E às vezes o povo não sabe que você está se sentindo mal, né? E eu tive uma crise bem ali, dentro do carro, na hora de ir embora, cheguei em casa passando mal, achando que eu estava infartando, porque aquela aglomeração, aquelas pessoas, aquilo me faz muito mal. Enfim. Aí eu estava contando isso para ele, e a gente tentando associar a outros medos. Ele perguntou, qual é o seu pior medo? Eu falei, de ser enterrado vivo. Eu falei, como é que isso surgiu? Eu falei, eu agradeço muito a minha mãe, que contava as histórias quando eu era menino, de uma mulher que foi enterrada viva, e ela fazia o gesto, ela contava como é que aquele caixão foi encontrado um tempo depois, com a mulher virada dentro. Então eu tenho vários agradecimentos à minha mãe por ter colocado isso dentro da minha mente. Ele falou assim, isso faz sentido? Eu falei, não faz sentido nenhum, mesmo porque eu quero ser cremado. Eu quero que o meu corpo não seja velado, não quero velório, já estou fazendo essa declaração pública aqui agora, não me leve para cá, não me leve para lá, Padre Fábio ali, Padre Fábio ali. Se você, quando eu morrer, se você souber que estão fazendo isso comigo, lembre esse dia de hoje. Não quero nada disso, não quero que ninguém me veja morto. Uma única pessoa vai lá, reconhece o corpo e deixa guardadinho ali num lugar que eu possa respirar até a hora que perceber, não, morreu mesmo, aí põe fogo. Depois joga em algum lugar. Mas eu, por exemplo, esse medo que eu tenho de ser enterrado vivo, está muito associado ao meu medo da multidão, que me sufoca. A minha mãe acha que eu tive muita dificuldade para nascer, porque foi um parto normal, né? Ela já era o 8º filho dela. Então certamente eu tive um processo difícil de vir ao mundo. Uma claustrofobia que você registra, claro. Gente, eu sou tão assim apavorado. Olhando de perto ninguém é normal, né? Por exemplo, se eu deitar na cama e eu fingir assim, ó, que eu estou enterrado, eu já passo mal. Só de imaginar assim, ó, tô aqui imaginado que tem uma coisa aqui em cima de mim. Já vai me dando asfixia, já vou ficando ruim e passo mal mesmo, não é uma brincadeira. Uma vez eu era seminarista com o Padre Maurício Leão, meu querido Padre Maurício. Nós estávamos em Carrancas,
ali em Minas, um lugar lindo, que tem umas cachoeiras lindíssimas, e nós precisávamos passar, entramos dentro de uma caverna, e de repente tinha que passar por um túnelzinho, que não dava isso aqui de altura, e a gente tinha que passar rastejando. Quem disse que eu tive condições de ir? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque hoje, com a idade que eu tenho, neste momento da vida, eu quero sim entender por que eu tenho medo disso. Porque isso é autoconhecimento. Porque se você for pensar, eu sou vítima deste medo. Mesmo tendo toda a lucidez do mundo, que eu não estou enterrado, que eu não estou morto, que aquelas pessoas não podem me sufocar, eu sinto o medo como se... Por quê? O meu inconsciente não está... Ele não está curado. Ele joga uma informação para mim que eu não sei administrar. E quanto mais eu mergulho no conhecimento dos meus medos, de saber quem eu sou, muito mais eu terei condições de lidar com o medo quando ele surgir, minha gente. Às vezes nós queremos a mudança do sentimento sem antes ter feito a reformulação do pensamento. A reformulação do pensamento é uma condição sine qua non para que a correção do sentimento ocorra. E se eu estou sentindo errado, não adianta você me dizer, calma, está tudo bem. Não adianta, o meu sentimento não me confirma que está tudo bem. O medo é isso. É quando nós perdemos o controle da razão. Não faz sentido ter aquele medo, mas ele me ocorre porque eu estou acreditando no sentimento. Tanto é que quem me assiste e sofre com a síndrome do pânico sabe exatamente que nós não podemos dialogar com o sintoma. Se você fica dialogando com o sintoma, com as mãos úmidas, o medo, a pressão no peito, a sudorese, se você começa a acreditar nisso, você vai de fato achar que você está infartando, que você está morrendo. Agora, a gente conseguir racionalizar isso, modificar a maneira como nós pensamos, para depois modificar o sentimento, é um caminho longo. Você deve estar pensando, eu não tenho nada disso, mas de vez em quando me ocorrem essas coisas também. Às vezes você também acredita num sentimento que não é verdade, porque você ainda não corrigiu o seu pensamento. Em relação ao outro, acontece muito. Precisamos, antes de corrigir o sentimento que temos em relação a ele, que às vezes é de rejeição, corrija o que você pensa sobre ele. Tenha a honestidade de saber se aquilo que você pensa é verdade. Tenho medo que ele me mate, mas ele é um assassino? Não. Ele já fez alguma coisa de ruim para alguém? Não. Mas então por que eu tenho esse sentimento? Eu não gosto dele. Tá bom, mas por que você não gosta dele? Não pare na resposta fácil que você encontrou. Por que eu não gosto daquela pessoa? Seja honesto. Vá ao fundo das respostas. Aquela pessoa me desperta isso, eu acho que eu tenho inveja dela, ela tem o que eu não tenho. Ou ela tem uma amizade com aquele fulano de tal que eu gostaria de ter, então é por isso que eu falo que eu não gosto dela. Mas e se você tivesse amizade com fulano de tal como ela tem? Talvez ela parasse de te incomodar tanto. O que é interessante é que quando honestamente nós fazemos a pergunta, a gente vai descobrir que o problema que nós enxergamos no outro não está no outro. O problema está em nós. O que é interessante você identificar, com muita honestidade, se aquilo que incomoda tanto no outro está de fato no outro. Ou se está numa região da sua vida ou dos seus olhos que você não está querendo enxergar. Faça perguntas. Tenha dúvidas. Duvide daquilo que você já achou sobre você. Duvide sobre aquilo que você já achou do outro. E você pode ter certeza que essa divina dúvida, quando nos acompanha, ela vai nos purificando e a gente vai tornando muito mais leves, muito mais verdadeiros, menos impositivos e com uma serenidade que faz bem, porque ela nos faz crescer. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela sua companhia. Foi só a gente elogiar o Christian que ele viajou. Christian é uma pessoa que não pode ser elogiada. Mas mandou o Lucas para nos ajudar aqui hoje. Boa noite, Lucas.
Muito obrigado. Alguém sabe onde Cristo está? Não. No Irã? Ah, cuidando da mãe. O que a mãe do Christian tem? Fazendo férias na Disney? Brincadeira. Eu achei que você entendi. Você falou, ele está no Irã com a mãe. Eu falei, meu Deus do céu, quem vai para o Irã com a mãe? Uma pessoa aqui que acabou de me mandar no Twitter. A gente não costuma responder o Twitter, mas como estava dentro aqui do que a gente estava falando, a Maristela escreveu assim: Padre, eu sempre fui muito feliz, mas sinto que mudei após o falecimento da minha mãe. Há 3 anos ela faleceu. E eu fico feliz pelos outros, mas nem sempre o sentimento é o mesmo para comigo. Torço para os outros, mas às vezes sinto fraqueza com relação a mim. Eis a perdição de meu próprio ser, às vezes. Maristela, quando nós perdemos alguém, nós precisamos passar por uma reestruturação que nós chamamos de organização do luto, que é um processo natural que toda pessoa precisa viver. O luto é quando a gente faz a organização da mente, e isso é absolutamente processual, todo mundo precisa fazer, é um processo, né? Eu tenho que naturalmente viver, é normativo, que é reestruturar a minha maneira de pensar sem aquela pessoa. Eu vou ter que pensar o meu mundo, eu vou ter que pensar a minha vida sem aquela pessoa. E é claro que este luto, ele vai ser mais difícil ou mais fácil, de acordo com o tamanho que essa pessoa tinha na nossa vida. Por exemplo, os mesmos filhos perderam a mãe. Tudo vai depender do tamanho que essa mãe tinha na vida de cada um. Essa semana mesmo, né? Estamos aqui em comunhão com uma peregrina nossa querida Neide, lá de Manaus. Ela na verdade é uma formiguense, sobrinha da minha querida amiga Lourdinha, da Eliana, irmã da Sandra. Neide faleceu, foi fazer uma cirurgia semana passada de coluna, porque queria continuar viajando, que queria ter mais qualidade de vida, e teve complicações horríveis. Vocês que já peregrinaram comigo, ela estava na peregrinação da Escandinávia e estava também agora na última de Portugal. A Neide deixou 3 filhos. A Thalita, a Randa, que está com trigêmeos, 6 meses as crianças têm, e o Frederico. Qual será o tamanho do luto de cada filho? A gente não pode mensurar. São 3 perdas. A mesma pessoa que morreu, mas são 3 perdas diferentes. Porque cada filho perde aquilo que construiu com a mãe. E o que nós construímos com a mãe não é igual ao que o meu irmão construiu. Eu não estou falando que é melhor nem pior, viu? Estou falando apenas que é diferente. Porque amor a gente não pode colocar nessa régua. Seria uma ingratidão, seria uma injustiça a gente querer mensurar o quanto a gente ama. Agora nós podemos falar sim de intensidade. O papel que essa mãe exerceu na vida de cada filho. Pode ser que o filho que teve mais dificuldades ao longo da vida tenha recebido um pouco mais de dedicação da mãe, porque esse é um movimento natural, né? Quando a mãe percebe o que está mais frágil, ela vai se dedicar mais a ele. Mas nós perdemos com intensidades diferentes, Maristela. E organizar o luto é justamente você reestruturar a sua vida sem a presença daquela pessoa. Por exemplo, uma mãe perde o filho, o pai perde o filho, e a perda é tão diferente. O tempo do luto é tão diferente para um e para outro. Por quê? Porque embora fossem mães e pais do mesmo filho, mãe e pai do mesmo filho, eles não eram da mesma forma, com a mesma intensidade, com as mesmas responsabilidades. Elas se diferem muito, a dinâmica da vida vai colocando a gente de diversas formas um na vida do outro. Morre um amigo num grupo de amigos. Cada um vai sentir a seu modo. Porque aquele amigo que se foi tinha uma história diferente com cada um que ficou. São mistérios que nós não conseguimos tocar, exaurir, extrair tudo. Não. Então toda vez que eu preciso enfrentar este luto,
Fico atento ao tempo que ele dura, claro. Isso é uma coisa que você precisa estar atenta. Quanto tempo está durando essa tristeza dentro de você? E por que você parou de se alegrar com as suas alegrias? Porque às vezes nós vivemos processos inconscientes que precisam ser corrigidos terapeuticamente. Será que você guardou alguma culpa da morte da sua mãe? Será que você se responsabilizou sem necessidade de alguma coisa que aconteceu? Pode ser que sim. Eu, por exemplo, acompanhei alguns casos assim, né, de mães que perderam filhos, que não se sentiam no direito de terem alegrias depois que os filhos morreram. Como se aquilo fosse denunciar que elas não estão sofrendo. Encontrei muitas mães que pararam de fazer a comida preferida do filho. A Lídia, minha amiga lá de Curitiba, quando eu a conheci, Lídia Pedri, lá das livrarias Curitiba, conheci no momento em que ela tinha terminado de sepultar o filho, um menino bonito, novo, cheio de vida, cheio de projetos, cheio de sonhos. Morreu, acho que foi praticamente no Réveillon. Estava fora do Brasil. E eu me lembro que quando eu recebi a Lídia, quando fui conversar com ela e ela me contou todo aquele sofrimento, uma das coisas que ela me disse foi justamente isso. Ela tinha mais uma filha e ela não conseguia ser a mãe que ela era dentro de casa, porque um filho não estava mais. E ao mesmo tempo que ela tinha consciência de que ela tinha direito de viver aquela tristeza, aquela decepção com a vida, com Deus, por que não dizer? Porque no momento que nós perdemos alguém é natural que a gente se revolte. Não faz sentido, mas a gente é humano. A vida, né? É um mistério. Não acredito que Deus seja um manipulador de fantoches, não. Estamos aí, a gente sofre acidentes, nós morremos antes da hora, infelizmente. Aquela mulher estava dividida entre a necessidade de sofrer o que precisava ser sofrido e voltar a viver para cuidar da família que estava ali. E eu me lembro que ela falava que as comidas que o menino gostava, que por acaso a menina também gostava, ela não conseguia fazer mais. E eu falei para ela, assim, viva o seu luto, mas não se permita estendê-lo além da conta, porque senão você vai ser injusta com aquela que ficou, que merece ter a mãe. Você não morreu, o seu filho morreu, e não é justo que sua filha perca o irmão e a mãe no mesmo acidente. Então, quando você perceber o movimento do amor lhe retirando dessa dor, faça o retorno, faça o caminho de volta. Você nunca mais será a mesma mulher, e não pode ser. Porque a mulher que precisou sepultar um filho, ela volta para a vida completamente transformada. Eu acho que ela sepulta também todas as futilidades. Ela sepulta tudo aquilo que era mesquinho, porque ela tem a oportunidade de ressignificar a sua vida. E começar a trazer uma mulher que até então não existia. Que o nascimento da criança não trouxe. O nascimento da criança proporcionou uma nova mulher. Mas nós também não podemos negar que a morte de um filho proporciona uma mulher que o nascimento não proporcionou. Porque ela é ainda mais forte. Ela viveu o parto às avessas, né? O movimento contrário da vida. Que é absurdo. Não faz sentido diante da lógica do tempo. Dessa lógica que nos pertence. De uma mãe ter que sepultar o próprio filho. Mas a partir do momento que aquilo acontece, a mulher tem uma nova estrutura. E quando ela consegue vencer o período do luto e traz à tona aquilo que virou, que foi fecundado também naquela morte, ela se torna uma grande mulher. Ainda maior do que já era. Eu vejo isso, minha gente, é tão palpável esse crescimento. E eu me lembro que quando encontrei com a Lídia, já com condições de voltar a fazer as refeições e os pratos preferidos do seu filho, como aquilo fez bem para ela. Porque foi a sutura que Deus pôde fazer ali, no que ela permitiu.
Porque Deus gostaria de suturar tudo, o tempo todo. Mas às vezes nós não permitimos a sutura. Às vezes nós não damos a carne para a sutura. Então quando eu fico estendendo o processo do luto, sem identificar o momento necessário para que a sutura seja feita, eu estou me prejudicando. Então às vezes você, olha, nesses 3 anos que você diz, ter perdido a sua mãe, ter vivido esse rompimento, pode ser que você ainda não tenha nem chegado ainda ao conhecimento do porquê você não está conseguindo ser feliz 3 anos depois. Você até se alegra, como você mesma disse, com a alegria do outro, mas ainda não é capaz de construir felicidades para você. Talvez você esteja precisando derramar sobre o coração a bênção do perdão, né? Perdoar a vida. Às vezes nós guardamos muito ressentimentos com a vida. Eu sei que não faz sentido, mas a gente guarda. Como se a vida nos devesse alguma coisa. Todos nós estamos perdendo o tempo todo. Essa semana, essa família perdeu essa amiga querida, que eu estou falando, que tantas vezes me hospedou em sua casa. Os corações estão sofridos. Mas são nomes que nós conhecemos. Quantas histórias hoje foram devastadas? Quantas histórias hoje foram destruídas? Quantos corações hoje precisaram sepultar seus amores? Quantas pessoas partiram inesperadamente? Todos nós, em algum lugar do mundo hoje, podemos ver algum sofrimento de perto. E às vezes nós guardamos essa coisa que foi só com a gente que aconteceu. Não. Então às vezes nós precisamos de uma boa dose de perdão todos os dias, de gratidão. Pode parecer meio bobo, meio infantil, né? Mas aquela história de em tudo dar graças faz muito sentido. Não deu certo? Tá bom, eu agradeço pelo que não deu certo. Fiz, batalhei, quis. Tentei, lutei, mas não foi. Fico prestando atenção naquilo que me restou. Que às vezes daqui a um tempo pode ser até melhor do que aquilo que eu desejava. Às vezes, Maristela, nós estendemos demais o nosso sofrimento porque nos falta gratidão. Nos falta essa percepção de que se nós insistirmos no ressentimento, não haverá cura espiritual, não haverá cura das emoções. Nós falamos tanto disso, né? Ainda agora, antes de começar o programa, a gente falava da falta que o Padre Rufus faz, como alguém que falava muito da cura das emoções, dos sentimentos. Hoje nós começamos o nosso programa falando justamente disso, de como é necessário a gente curar o que nós pensamos. O luto também é uma cura do que pensamos. E depois você tem naturalmente uma consequência, uma ressonância daquilo que foi curado na cabeça, ressoando no coração. Hoje, coincidentemente, a leitura que eu estava fazendo até trouxe para cá, que tinha um trechinho desse livro que eu queria ler, que é de uma médica que faz atendimento de cuidados paliativos. Ela se chama Ana Cláudia Quintana Arantes. A morte é um dia que vale a pena viver. Ela, nesse livro, ela fala justamente do dilema que está sendo permitir as pessoas morrerem hoje. Se você puder, leia, vai lhe fazer bem. Eu li porque Ziza me recomendou. Não é que eu estava vivendo com ninguém esse processo, né? Mas a terminalidade da vida. Eu me lembro que uma vez eu falei aqui no programa de uma visita que eu fui fazer lá em Campina Grande, numa UTI, onde eu tinha um amigo. E eu entrei, acho que eram 20 leitos de UTI, e aquilo me fez tão mal, porque não existia vida mais ali, existia apenas aparelhos funcionando. E eu até perguntei a algumas enfermeiras, né?
idosos, mas muito idosos. Falei assim, mas o que está acontecendo? Eu falei assim, padre, ele já tem mais de 3 meses que está aí ligado nos aparelhos, já não responde. Mas é a manutenção da vida a qualquer custo. E aquilo me incomodou muito e eu comecei a estudar um pouco sobre isso. Fui buscando leituras que me ajudassem a refletir. Onde é que nós perdemos a coragem de morrer? Onde é que nós nos amarramos num egoísmo que não permite o outro ir embora, mesmo quando ele já está a custas de muito sofrimento? Só para a gente saber que ele existe, que ele está ali. Por que nós desaprendemos de lidar com a terminalidade? E essa médica faz uma leitura tão interessante de como é importante permitir que o outro viva a sua morte. Sim, a morte é um dia que vale a pena viver, sabe por quê? Porque é o dia em que de fato nós experimentamos toda a nossa totalidade. É o gesto único e derradeiro que ninguém vai acompanhar. Por mais fé que eu tenha em Deus, por mais que o outro esteja segurando na minha mão, eu vou sozinho. Isso é muito sublime. Ter coragem de viver esse dia. Neste tempo em que às vezes a gente pensa que estar ali, naqueles aparelhos ligados, é estar vivo. Essa médica nos coloca uma pergunta fundamental, porque a morte do outro naturalmente me faz pensar na minha vida. Isso é até uma questão filosófica, né? Schopenhauer já falava disso. A experiência que eu faço da minha morte, eu faço antes de tudo na morte do outro. Vendo que o outro morre. Por isso que a gente sofre tanto. Quando eu vejo o outro morrendo, eu naturalmente sou impactado. Eu vou morrer também. Sobretudo quando eu vejo alguém que é um pouco mais novo do que eu. Ou quando eu vejo uma linha sucessória, né? Estamos tão pouco atentos àquilo que é vivo ao nosso redor. Nós estamos tão pouco atentos àquilo que nos chama, a essa voz que nos faz levantar de manhã, dar conta da vida e fazer o que tem que fazer no nosso ritmo, não no ritmo do outro. Nós estamos necessitados de reacender a qualidade da nossa existência. Nós estamos necessitados de problematizar tudo o que nós estamos aceitando, colocar na rotina dos nossos dias. Pensar sem medo da resposta que vamos encontrar. O que nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo? Como nós estamos escolhendo viver o dia que nos foi dado? Que sentimentos nós estamos alimentando? Que pensamentos nós estamos nutrindo? Que encontros nós estamos promovendo? Nesse tempo de tanta violência, de tanta agressão gratuita, de tantas opiniões, de tanta gente falando ao mesmo tempo, qual é o silêncio que eu me dou para eu absorver um pouco de tudo isso que está acontecendo e até ter um discernimento mais iluminado? Sim, porque às vezes é tanto griteiro, é tanta agressividade, que a gente responde na agressividade também sem ter refletido sobre aquilo. Esse dia é único. O altar da vida está colocado e a matéria que nós deveríamos colocar sobre ele deveria ser aquilo que temos de melhor, oferecer a essa liturgia que é a vida, àqueles que estão sentados conosco, o melhor banquete. A vida merece ser vivida, da mesma forma como a morte também merecerá ser vivida, quando ela chegar. Mas enquanto ela não chega, preparar bem o dia nosso de cada dia. O dia nosso. Esse dia que hoje nós temos, esse dia que se prepara amanhã, que eu vou viver, como eu quero viver. Mergulhado nesses sentimentos mesquinhos que estão tão comuns nos nossos dias, ou alçar um pouco mais as alturas, espiritualizar-me, buscar boas leituras, bons filmes, boas conversas, boas músicas. O que eu quero fazer para que o meu coração seja um lugar onde a vida aconteça? Qual é o movimento que eu farei para que esse altar esteja sempre pleno, repleto de boas ofertas? É o que eu lhe desejo.
Que no altar da sua vida hoje você coloque tudo aquilo que há de mais agradável ao Senhor e consequentemente agradável a você. Não demore para se alegrar, não coloque um preço muito caro na sua alegria, não. Descubra a satisfação das pequenas coisas que lhe rodeiam, seja grato com a vida. Seja generoso, seja generosa. Descubra aquilo que merece ser agradecido hoje, mas sobretudo se empenhe naquilo que ainda merece ser conquistado. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de me despedir, eu quero desejar ao meu povo do Pará um feliz Círio de Nazaré. Que as bênçãos de Nossa Senhora sejam derramadas sobre este povo tão querido da Amazônia, de maneira especial do meu povo de Belém do Pará. E a nós que estamos aqui, em Aparecida, no Vale, que as bênçãos da festa de Nossa Senhora Aparecida sejam também derramadas sobre todo o nosso Brasil, para que nós tenhamos tempos de paz, de harmonia e de concórdia. E que essa grande divisão que nos colocou entre eles e nós possa ser vencida pela força da bondade e do bem. Muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser.